Ora, muito bem, então cá estamos com a nossa primeira convidada e nós já temos aqui na nossa companhia a Sónia Ribeiro. Olá, Sónia. Fátima, Muito é um bom prazer dia. estar aqui, bom dia. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Prazer. E tu vens de muito longe, vens mesmo lá de cima. Só 300 km. 300, não é? Faz isso no instante. Quem já foi à Índia a fazer 300 km Oh, isso pouco, é com uma não perna nada. às costas. Como se costuma dizer, não É é? verdade, quando se anda por gosto não cansa, Não se como eu cansa. costumo dizer. Muitos parabéns. Obrigada. Pela tua obra, não é? Obrigada. E tu vais falar exatamente acerca dela, Exatamente. que é Chega aonde quiseres, 9 atitudes para criares a vida que desejas. E Sónia, isto é um sonho, é uma realização de um sonho teu. É a realização de um sonho meu, é verdade. Como é que começou tudo este... antes de começar o interesse por escrever este livro, como é que surgiu este trajeto até chegares até aqui? Olha, é mesmo uma história de acreditares que é possível. Eu sempre fui muito sonhadora, desde criança. Sempre andei muito com a cabeça no ar. Eu quando era miúda, eu sempre gostei de escrever. Mas quando era miúda, gostava muito, eu fui criada no campo com os meus avós e, claro, só gostava era de brincadeira e campo e de vez em quando pedia à minha avó para faltar à escola para ficar no campo com o meu avô. Mas sempre fui muito sonhadora. Quando era adolescente, eu lembro-me que eu gostava de ser jornalista. O meu sonho naquela altura era ser jornalista. Que giro, engraçado. Mas com o andar dos anos... Já gostavas de escrever, então, Já nessa gostava de altura? escrever. Eu tinha um passatempo, quando tinha os meus 13 anos, que era... Naquela altura não havia... portanto, nós ouvíamos música nas cassetes. Lembras-te Pois, das lembro, cassetes? então não me lembro. Eu até gravava as Também músicas eu. da rádio. Olha, tal e qual. ficava a pedir a qual. Deus que o locutor não falasse. para não estragar as músicas. Era esse o meu passatempo. Eu gravava do rádio para a cassete, eu ouvia música pop. E então depois o que é que eu fazia? Traduzia as músicas para português Que giro. e depois criava histórias com aquilo. E fazias, Adorava, imaginavas? fazia. Criava histórias, criava poemas. Eu acho que o meu pai ainda Então hoje... eras super criativa, então, já nessa altura. O meu pai Boa. ainda hoje deve ter cadernos meus guardados, porque o meu pai guarda tudo, sabes? Ainda deve ter cadernos dessa altura. Eu aí, sem ter consciência disso, já escrevia. Pois. E sempre tive diários. Eu tive diários até aos meus 20 e poucos anos. Eu gostava mesmo de escrever. Quis a vida que eu não fosse jornalista. Eu saí da escola no 12º ano, naquela altura não queria estudar, agora adoro estudar. Naquela altura não. Agora ando sempre a fazer formações e, aliás, estou agora a pensar fazer a licenciatura em jornalismo ou psicologia, ou se calhar as duas. São os novos sonhos. Eu tenho que ter sempre sonhos para realizar. Certo. E já agora, o teu livro, ele tem aqui um índice que eu acho aqui fantástico. E tu falas aqui sobre escolhe-te, revela-te, respeita-te, reconstrói-te, redescobre-te, agiganta-te, arrisca-te, esperança-te e celebra-te. Ou seja, isto tudo estás mesmo a nos mostrar a caminhada a ser feita. O caminho. Não é? O caminho, sim. Portanto, o primeiro é escolhe-te. Tiveste que fazer uma escolha? Tive que fazer muitas escolhas. E fazer escolhas não é fácil. Nós temos muita tendência, e isto falo pela minha experiência daquilo que me acontecia antes de eu começar a escolher segundo aquilo que eu sentia. Nós é muito fácil deixarmos que os outros escolhem por nós. Certo. Façam as nossas escolhas. É mais confortável. Porque escolher também acarreta responsabilidade. E quando temos sonhos, quando queremos mudar alguma coisa da nossa vida, é fundamental nós fazermos escolhas. Esse é mesmo o primeiro passo. E a primeira escolha que temos a fazer é escolher-nos a nós próprios. É muito difícil. É um desafio. Sem dúvida. É um desafio. Eu li o teu livro, não é? Estou quase no final, não consegui ler na íntegra, mas tu, no princípio, antes de tu conseguires fazer essa escolha, tu dedicavas-te inteiramente às outras pessoas. Sim, completamente. Eu sempre gostei da retaguarda. Todo o meu percurso, até eu enverdar por esta vida do desenvolvimento pessoal,
foi estar na retaguarda. Aliás, eu até comecei no desenvolvimento pessoal e na retaguarda. Sempre dedicada aos Estavas outros. sempre na defesa? Sempre na defesa. Mas porquê? Tinhas medo Tinha de muito avançar medo. para algo desconhecido? Ou Tinha muito medo, tinha muita insegurança, tinha muita falta de confiança. E realmente o que foi necessário para começar a ganhar confiança, para ganhar segurança, foi eu fazer a escolha, escolher-me a mim. Há uma coisa que eu aprendi neste percurso, que é, nós somos ensinados para amar os outros, nós somos ensinados para nos entregar aos outros, para dar aos outros, e ninguém nos ensina a fazer isso connosco próprios. É verdade. Eu tive que aprender isso depois dos 35 anos. Eu acho que muitas das vezes só vimos a aprender mais tarde, quando ou chegamos a uma situação de ruptura, em que já demos tudo aquilo que conseguíamos dar e depois sentimos tipo vazio, falta-me sentir preenchida e realizada comigo própria. Exatamente. Principalmente se a pessoa tiver essa vontade de servir os outros, de prestar um melhor serviço, às vezes até mesmo numa empresa. O que for. Porque há pessoas que se aplicam e trabalham horas extras e nunca dizem não a mais uma tarefa, a mais um cargo, a mais uma função, a mais uma atividade, a mais um pedido, e não conseguem colocar limites nessa entrega. E depois acabam por sentir-se completamente exaustas, chegam à exaustão, simplesmente porque não se colocam um travão, não se colocam em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é isso. E é muito fácil deixar-nos ir por esse caminho, de colocar sempre tudo à frente. Depois chega uma altura, que foi o que aconteceu comigo, em que começas a sentir o tal vazio. O tal vazio que eu ao princípio não sabia explicar, mas eu sentia-o. E a primeira atitude foi tentar ignorar aquilo. Deixar passar. Deixar passar, só que aquilo não passava. E tu falas no teu livro uma coisa muito engraçada, é que às vezes a pessoa explica esse vazio como um stress, como um cansaço, como uma ansiedade. Dá-lhe todas as argumentações, todas as desculpas. Exatamente, arranja-me um leque de desculpas simplesmente para não mudar nada, verdade. não é? É Ou verdade. seja, não deixa andar, não, ok, mas pronto, estou aqui na zona de conforto, ok, mas pronto, não, isto vai melhorar, amanhã logo se vê, outro dia, e pronto, não abandes o barco, Verdade. está mal, mas... É E a a pessoa história entrega-se do- a um sofrimento. É a zona do conforto desconfortável. Mas também é a zona em que eu sei que está mal, mas aqui eu conheço. Se eu der um passo, eu não conheço. E é a tal coragem e nós ganhamos essa coragem quando realmente começamos a nutrir-nos, a amar-nos, a aprender a amar-me. Eu tive que aprender a amar-me. Eu tive que aprender a colocar-me em primeiro lugar. Isto de colocar em primeiro lugar não é um ato egoísta, não é os outros não interessam, não. Certo. É termos a consciência que nós, para estarmos bem para os outros, nós temos que estar bem connosco. É isso mesmo. E eu cheguei a esse limite e uma das primeiras coisas que as pessoas me diziam, quem está mais próximo, os meus pais, alguns amigos, diziam, mas tu tens uma vida perfeita. O que é que te falta? O que Mas é que vais te mudar falta? o quê? Tu vais mudar o quê? Para Tu quê tens tu vais emprego, mudar? tu tens casa, tu tens uma família, mas Exato, exato. quase como se fosse um ato egoísta. Sim. Às vezes as pessoas até diziam-te que se calhar culpa. Sim. Não é? Estavam-te a culpar assim, Sim. não, mas então mas não estás feliz porquê? Tu só devias era estar feliz, estar grata por tudo Sem isso e não sei o dúvida. quê, porque é que. Não é? Porque é que E é vais uma agora carga mudar? emocional de não só uma carga emocional de ter que escolher ir contra a maré. A maré. A maré própria do meu próprio comodismo, mas a maré de tudo aquilo que me cerca, rodeia. Sim, o círculo onde eu estou inserida, de não, agora tu estavas aqui tão bem a andar tão direitinho aqui connosco. Vais arriscar o quê? Exato. Para que é que vais? As pessoas dizem, mas vais arriscar o quê? Tu tens uma vida confortável, tu és feliz, tu tens uma relação feliz. O que é que falta? Não, falta preencher o vazio. E foi essa busca por preencher o vazio que mais tarde me fez mudar de carreira e encontrar o propósito. Que giro. É um caminho árduo, porque é desafiante, porque é desconhecido, porque há todos os teus bloqueios que tu tens que ultrapassar e depois há os bloqueios de quem te rodeia, que quer melhor para ti, sem dúvida, quem está Claro. contigo gosta de ti, quer melhor para ti, mas vê as coisas de fora, vê as coisas com os filtros que tem, com as suas crenças Exato.
e sem querer acaba por ser mais um limite para quem tenta mudar. É verdade. Lá para a frente, aqui no teu livro, tu falas inclusivamente do nosso filtro de valores. Com certeza há de estar aqui numa das partes dos capítulos em que tu falas se realmente nós estamos a dar a autorização à pessoa, não é bem autorização, mas se estamos a receber a informação da pessoa certa, o poder que nós estamos a entregar a certas pessoas, será que nós estamos a escolher a pessoa certa e a absorver, ou seja, aquilo que a vontade dos outros que estão a exercer sobre a nossa vida, será que nós estamos a entregar à pessoa certa? Será que ela nos ama assim de verdade? Para, digamos que a vontade dela ser tão importante que venha realmente a marcar tanta posição e decisão na nossa vida. Na nossa vida, sim. É a história que eu falava há pouco, de nós entregarmos aos outros as escolhas da nossa vida. O poder de decisão. E isso acontece com muita facilidade. E os valores é uma das coisas que eu trabalho com as pessoas que me pedem ajuda, que vêm fazer um processo de coaching. Sim. É dos momentos mais reveladores na transformação de vida. Porque todos nós temos valores, todos nós falamos em valores. Mas, por norma, e corrige-me se estiver errada no teu caso, nós não pensamos nos valores de uma forma específica. Ok, nós temos valores, sabemos, regemos a nossa vida a partir deles, mas muito facilmente vamos contra os nossos valores e nem damos por ela. Talvez nós cedemos no sentido de aquilo é importante para mim, mas condescendemos em Porque depois torna-se num hábito. Não deixo que aquilo seja a minha prioridade, não deixo que o meu valor seja a minha prioridade e o meu limite, e deixo que outra pessoa invada os meus limites e em vez de eu transformar o meu valor com aquilo que eu realmente quero implementar na minha vida e quero seguir, não, eu cedo um bocadinho, ok, pronto, então não vou ser tão rígida, não vou ser tão isso, não vou ser tão aquilo, e a flexibilidade exagerada por vezes pode levar até a uma descaracterização pessoal, de tal forma a pessoa anular-se, anular os seus sonhos, as suas vontades, os seus projetos, a sua visão. E faz-nos sair daquilo que é a nossa essência. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é que se passa com elas, sabem que alguma coisa está mal, não conseguem identificar, porque a vida leva-as a sair tanto da essência, tanto daquilo que são os seus valores, que as pessoas começam a sentir-se perdidas. Há muita gente que se sente perdida. Há muita gente que me procura, diz que não sabe, não tem sonhos, não tem objetivos, não tem... Oca, vazia, não é? Tipo, como se fosse uma marionete, desculpa o termo. Não, mas o termo ou é esse. Um piloto automático. Um piloto automático. Nós vivemos maioritariamente em piloto automático. E nós depois vestimos isso. Nós vestimos isso como a minha vida é isto. A minha vida é um piloto automático. E um processo Acorda, de vai coaching para o trabalho, sai do trabalho, vem para casa, faz não isso, para, não para, não faz pensa, não sente. Eu acho que nós hoje não sentimos. Nós vivemos à superfície. Como se fôssemos uma máquina. Completamente. E há uma altura da nossa vida em que a nossa essência, mesmo que esteja lá para baixo na nossa bagagem, na nossa mochila emocional, começa a gritar. E tu falas disso aqui, gritos de liberdade. Exatamente, do Ipiranga. O grito do Ipiranga. Isso é engraçado. A nossa essência dá um grito de Ipiranga. Sim. É verdade. E algum dia nós ouvimos esse grito. Então não. E depois é aí que é preciso a coragem. Ok, vamos lá ver o que é que se passa aqui. E depois o que é que eu vou fazer agora? Eu ouvi o grito. O que é que eu vou fazer com isto? O que é que eu fiz com isso? Quando eu ouvi o meu grito. Primeiro procurei na internet, livros, li muito sobre... Foi aí que eu despertei para a área do desenvolvimento pessoal. Eu gostava muito de ler autores como o Robin Sharma, como o Eckhart Tolle, e isso despertou-me aqui alguma coisa. Depois, na altura em que começa o Facebook em Portugal, ou que eu comecei a ter... antes uma coisa, Sónia, antes de nós enverdarmos para desenvolvimento pessoal, podes-me explicar o que é que se caracteriza desenvolvimento pessoal? Okay. Que é para às vezes desmistificar essa palavra e esse conceito. Há pessoas que não sabem o que é esse desenvolvimento pessoal. É uma coisa espiritual, é uma coisa mística, é uma coisa assim out of the box, não sei. Desenvolvimento pessoal, na minha verdade, no meu conceito, é nada mais, nada menos do que autoconhecimento. É nós pararmos para nos conhecermos. Como pessoa. Como pessoa. Não como os papéis que nós desempenhamos. Não como a vida que levamos, as obrigações que temos, as regras que cumprimos. Não.
afastar tudo isso. O desenvolvimento pessoal é tirarmos as nossas capas, porque todos nós vestimos capas e armaduras, Sim. é despir as capas e olharmos para aquilo que somos em essência e aceitarmos-nos. E sim, se há coisas que nós sabemos que queremos mudar, mas primeiro reconhecermos-nos e aceitarmos-nos. E um processo de coaching, de desenvolvimento pessoal e de outras terapias que existem na área, o principal objetivo é esse, é despir as capas, para nos reconhecermos, para sabermos de verdade quem somos. Porque há muitas pessoas também com baixa autoestima. Muito. Ou seja, Muito. a falta de conhecimento pessoal, ou seja, de saber quem eu realmente sou. Eu já absorvi tanta identidade disto e daquilo e do outro e da sociedade dos pensamentos dos meus pais e dos meus amigos e do meio onde eu estou inserida, que eu bebi aquilo tudo e eu já fiz uma grande misturada, eu já não sei quem é que eu sou de verdade, a minha identidade. Então, no fundo, é descobrir a sua própria identidade. Porque a questão da autoestima, por exemplo, é fulcral, porque há muita gente com falta de autoestima. E o que é que acontece com todas essas pessoas, que eu também passei por lá? Nós tornamos-nos dependente do afeto do outro, da atenção do outro, da aprovação do outro. Nós precisamos de toda a gente, sem dúvida. Eu sou adepta disso, nós precisamos de todos. Sim. Mas nós dependemos é de nós. Há um autor que diz que nós nascemos e morremos sozinhos. E a verdade é essa. Nós, em princípio, dependemos de nós. Precisamos de todos, sem dúvida. Mas sempre que nós vivemos na dependência do afeto do outro, da atenção do outro, nós entregamos a nossa vida ao outro. Nós entregamos as nossas escolhas ao outro. Uma dependência. Tornamos-nos dependentes, perdemos a nossa essência, perdemos a nossa identidade. E o desenvolvimento é muito pessoal, é muito por aí. É redescobrir a nossa identidade. Porque ela está cá sempre. Fica, no fundo, Adormecida. Porque ela está cá sempre, ela não nos deixa. Ok. Então tu ouviste o grito Ipiranga? Eu ouvi o grito Ipiranga. Como é que ele grita? E primeiro, o meu gritava assim: a vida não pode ser só isto. Okay. Eu ouvia aquela voz, eu ficava louca, mas eu ouvia mesmo aquela voz, sabes? A sério? Nos momentos em que eu conseguia parar, eu continuamente ouvia: a vida não pode ser só isto. Pois. Tanto que chegou a um ponto que eu estava louca com aquilo. Não, eu tenho que descobrir o que é que se passa. Então, primeiro foi pelos livros e, entretanto, conheci a pessoa que escreveu o meu prefácio, que é o meu amigo Gustavo Santos, e foi com ele não gosta que eu diga isto, mas a verdade é que foi com ele que eu ganhei coragem para fazer alguma coisa. Porque ele fez uma pergunta que me deixou sem resposta. Sim. Eu fui a uma palestra, uma das primeiras palestras que ele fez no Porto, isto em 2011, e ele perguntou-me assim: amas-te? Eu fiquei calada. Eu não sabia que lhe havia responder. E ali caiu uma ficha, sabes? Ali caiu a ficha de: ok, o problema é este, tu não te amas. Tu não sabes quem és. Porque ele lembra-me: quem és tu? E eu disse aquilo que toda a gente diz: eu sou a mãe, sou a amiga, sou a perfil. Isso não és tu, isso são os teus papéis. E aquilo deixou-me a pensar. E eu tinha que descobrir o que é que estava para além daquilo. Então começa aí uma saga de autoconhecimento. Primeiro para mim própria. Eu comecei a frequentar palestras, workshops. Comecei a seguir o Gustavo. Eu gostava muito daquilo que ele dizia, era muito inspirador. E a certa altura eu desafiei-o a eu ajudá-lo nas organizações dos eventos dele. E ele aceitou. Nós tornamos-nos amigos e ele aceitou. E eu, que era uma pessoa muito tímida, com muitos poucos amigos, dou por mim de repente a conhecer centenas de pessoas, a viajar sozinha para ir ter com ele a Lisboa, para ir ter com ele aos Açores, à Madeira, e começo a perceber que tenho jeito para pessoas. Para a comunicação. Para a comunicação, para ajudar. As pessoas no fim da palestra vinham ter comigo, pediram alguns conselhos. Eu acho que tenho jeito para isto. Começaste a descobrir os Comecei teus a descobrir talentos. os meus talentos e o meu propósito. E percebi: não, é isto que eu quero fazer da vida. Começaste a sentir realizada. Realizada. O tal vazio começa a desaparecer. E eu percebi: é isto que eu quero para a minha vida. Sem que a outra vida, a vida familiar, a vida... Claro. Estava... Era encaminhada, paralelo. era paralelo. Eu ali senti: eu tenho os meus dois mundos, agora sim eu estou completa. Exato. Então, resolvi fazer formação na área.
Fiz formação na área, fiz formação em coaching. Comecei a fazer os meus primeiros trabalhos muito no meu cantinho, com alguma timidez ainda, mas comecei a ver alguns resultados nas pessoas. Ótimo. E depois juntei-me a um projeto onde fazia trabalhos de coaching em viagem e em alguns eventos. Entretanto, conheço uma pessoa que costuma cá estar contigo, que é o Eduardo, com quem fiz também formação. Teve cá ontem, Eduardo Torgal. E a partir da aprendizagem que tive com ele, então aí assumi verdadeiramente o meu papel enquanto coach. A partir daí, hoje faço coaching, com os processos de coaching, de desenvolvimento pessoal e humano, e tenho um projeto de viagens, que são viagens com desenvolvimento pessoal. Portanto, quem quiser com viajar, objetivo. Não é só o viajar. Pois. Sim, é o viajar, é o conhecer novos países. Ao mesmo tempo, durante a viagem, fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. É quase como uma introspeção. Sim. Realmente, Sim. Onde é que eu estou na vida? E Será é que eu não curioso. me perdi lá Exato. para trás? Será que eu caminhei, mas o meu eu se calhar ficou... O que está aqui é só a máquina. Exatamente. Sabes que é curioso que as pessoas na viagem, como estão mesmo fora da zona de conforto, não é? Estão longe de casa, Sim. abrem-se mais. Ficam mais Tranquilizam, predispostas não a é? expor-se. Exato. A expor-se. Sentem-se protegidas porque estão ali num grupo protegido em que todas as pessoas estão para o mesmo propósito. Exato. E é transformadora. Ou seja, não existem inimigos externos. E às vezes a Exatamente. pessoa baixa a guarda, não é? Mesmo E isso. pode-se permite-se, mostrar. E permite-se e mostra-se. Ser autêntico. E é autêntico. E é autêntico. E sabe que estão ali todos para o mesmo propósito. É transformador. É transformador. Nós temos, este ano vamos fazer uma viagem a Bali, com um grupo em outubro, e vamos a Marrocos também. Eu entretanto, juntei mais 2 amigos ao projeto, o Tony Moura e o José Guerra, e vamos porque estamos todos neste mesmo propósito do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, e a proposta é mesmo levar as pessoas a saírem da zona de conforto, mas de forma protegida. Certo. A sentirem que têm ali apoio, apoio. têm proteção. E mais facilmente se abrem e se entregam, porque estão fora de casa, porque não têm limites, não têm as regras sociais para... E com mais facilidade se expõem. É um trabalho muito gratificante, muito bonito. E os resultados que vocês têm? Os resultados são brutais. São brutais, sabe? Acho que no meio de tudo isto, todo este trabalho, o que mais me enche o coração é quando acaba um processo com alguém, perceber que aquela vida mudou. Exato. E perceber e é isso que eu passo muito com o livro. Eu não passo só a minha própria mudança, sim, eu quero que as pessoas se inspirem na minha mudança, mas que percebam que não acontece só comigo, acontece com toda a gente. E toda a gente que estiver disposta, eu costumo dizer que quando tu quiseres tanto uma coisa na tua vida como tu queres respirar, tu vais conseguir. Exato. É uma questão de pessoa se predispor a isso. De ser persistente. Nós também temos um hábito que é queremos resultados para ontem. Mas a nível emocional isso é impossível. Porque a transformação não há resultados emocional para ontem, é paulatina. Portanto, ela não acontece da noite para o dia. É uma coisa que vai surgindo de uma forma gradual. Porque tratar sentimentos antigos é um desafio e é um processo. Não é tipo só parte por uma decisão. Mas depois é um processo contínuo. Por exemplo, tu falas aqui sobre um novo mapa mundi. Depois do grito do Ipiranga, tu descobriste que afinal eu sou suficiente, eu me valorizo, o meu trabalho, as minhas capacidades, não me permito que me desrespeitem ou que me... portanto, que te impeçam de alcançares aquilo que tu próprio acreditas que tens capacidade para. Exatamente. Ou seja, no fundo, nós temos um mundo interior, que é o nosso eu. O nosso coração, ou conforme a pessoa que quiser chamar-lhe o que quiser, não é? Ou a identidade, o meu eu. Mas eu tenho a minha vida e eu tenho que aprender a guardá-la, a minha essência. E isso também parte por uma questão de respeito para comigo própria.
E por vezes há pessoas que até perderam o respeito por si próprios, devido a tanto, às vezes, abuso, manipulação. As pessoas deixaram-se levar por um caminho em que elas já não são elas próprias. Deixam de ser elas Elas próprias, são sim. simplesmente Perdem-se. aquilo que os outros querem que elas sejam. Pois isso torna-se num hábito. Nós somos seres de hábitos. Mas somos seres de hábitos tanto para o bom como para o mau. E quebrar um hábito requer tempo, requer muito foco, requer muita disciplina. Toda a mudança requer essas mesmas coisas. Requer disciplina, requer entrega. Não é, ok, hoje apetece mudar, mas amanhã já não me apetece. Como eu dizia, é muito fácil nós entrarmos nesse contexto de Vitimização. De vitimização. Pois. E porquê? Porque vamos receber a atenção do outro. Mas isso é falso, é oco, porque só estamos a cuidar da superfície. Pois. Lá embaixo continua o turbilhão, continuam as coisas por resolver. É mais fácil, é claro que é mais fácil receber festinhas, as palmadinhas nas costas, fazer parte não é? do grupo, Fazer parte, ser aceite. ser aceite, que é essa questão do ser aceite a nível A sociedade social é uma coisa. Faz muita pressão nesse sentido. Muitas vezes é um grande handicap, não é? Porque vai incapacitar a pessoa de ser autêntica. A sociedade impede-nos de ser autênticos. Para nós cumprirmos tudo aquilo que encaixarmos no padrão. Exatamente. E depois nós vivemos disso, de padrões. Nós vivemos em caixinhas, nós vivemos naquele mapa mundo ilimitado, aquele mapa mundo que a sociedade nos impõe. Quando resolvemos... Dentro da caixa. Dentro da caixa, dentro do mundinho, dentro do quadrado. Pois, é mesmo isso. Quando damos por nós a fazer um processo de desenvolvimento pessoal, de redescoberta, de mudança, é quase como, ok, caíram as barreiras. Sim, sim. E o Mapa Mundi fez isto. Exato. E começamos a olhar para o lado, mas a vida tem tanto mais. Há tanta oferta, há tantas oportunidades. Há tantas oportunidades. Nós temos o privilégio de viver numa sociedade, num mundo onde temos oportunidades. Nós temos o privilégio de viver numa sociedade em que está tudo a nosso dispor. Nós somos livres. É verdade. Nós somos livres e não vivemos a nossa liberdade. E muitas das vezes os pensamentos é que nos castram. Não só os pensamentos exteriores, mas eu também gostava muito de que tu me falasses sobre descobrir os inimigos internos que sabotam as nossas sonhos. Nós somos autossabotadores. De nós próprios. De nós próprios. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para dentro e ver quais são os nossos inimigos internos, os nossos medos, os nossos receios, a nossa tendência que temos de nos desvalorizarmos. Nós temos muita tendência, não é? Nós temos muita tendência de acharmos que nunca somos suficientes, de acharmos que, ok, está feito, mas podia ser muito melhor. Nós temos muita tendência de não celebrar aquilo que somos, de não celebrar as nossas vitórias, de não dar valor àquilo que fazemos, porque achamos quase que é uma obrigação. E aqui acho que as mulheres ainda mais, não é? Porque nós temos tantos... É o papel de mãe, é o papel de esposa, é o papel de profissional e fomos formatados para que é a nossa obrigação ser assim. Nós nascemos... E depois também tem o lado da culpa, se não fizeres... Se não fizeres, imagina... É porque não és uma boa mãe, é porque não és uma boa... Vou-te dar um exemplo. Imagina eu quando me aventurei nesta história de acompanhar o Gustavo. Eu tinha uma filha naquela altura com 7 anos. Que ainda pequenina. E imagina, a mãe é que sai de casa e fica o pai e a filha. Estás a ver as pessoas à minha volta. Pois, estavam habituadas a a Sónia muito quietinha, não muito De repente a Sónia sai assim da caixa. É? Era muito fácil ir por aquilo que... Eu entendo que quem está à nossa volta tem a melhor das intenções para connosco. É o melhor que sabem fazer, não é? A minha mãe olhava para mim com os filtros dela, lá está, com o mapa mundi dela. E foi-lhe difícil perceber esta minha mudança de vida. Era muito fácil eu ir pela culpa, não é? Eu culpabilizar-me, mas eu estou a abandonar a minha filha, eu estou a deixar a família em casa para seguir um sonho. Não.
Tu estás a seguir um sonho para ser mais capaz de dar mais amor ser mais autêntico, ser mais para ser melhor. para ser melhor. Exatamente. É isso que uma das coisas também tu falas no teu livro, não é? Que é nós, quando realmente descobrimos a nossa verdadeira essência, nós nos tornamos melhores pessoas, mais pessoas. Altruístas, com mais compaixão, com Sem mais dúvida. amor pelo próximo. Porque nos amamos mais, nos compreendemos mais, nos perdoamos mais. E uma coisa que tu falas aqui também é acerca de fazer as pazes com o passado. Isso é extremamente importante para seguir em frente, é fazermos as pazes com o passado, não é? Sem dúvida. O passado, todos nós temos um passado e todos nós temos um caminho de evolução, não é? Certo. Todos nós fizemos coisas no passado que certamente hoje não faríamos. Encontrar. Que hoje não faríamos. Sim. Só que muitas vezes nós não aceitamos o nosso passado. E ao não aceitarmos o nosso passado, continuamos a viver nele. Trazemos o nosso passado para o nosso presente. E não vivemos o presente. Tu até falas aqui, aquilo a que resistes, persiste. Ou seja, nós temos que realmente aceitar o passado. O passado passou, aconteceu. Tu fizeste aquilo que sabias fazer na altura. É assim com toda a gente. Claro. Todos nós olhamos para trás e se calhar há situações na nossa vida que hoje nós faríamos diferente. Claro, hoje sabemos mais. Exato, temos hoje temos outra percepção de nós, pois. temos outra vivência. Agora, quando vivemos com a cabeça no passado, isso não nos permite viver o presente, isso não nos permite sonhar, isso não nos permite criar o nosso futuro. E há muita gente a viver no passado. E aceitar o passado é um processo doloroso. Até reviver o passado. Sem dúvida. Estão ali num loop e não Aquilo conseguem sair daquele loop. Aquela má experiência, ela está sempre a espelhar a má experiência para a frente, acaba sempre por voltar a fazer os mesmos erros, às vezes até, não é? Sim, depois repetimos padrões. Porquê? Porque estamos a viver na mágoa, na angústia. Essa questão do padrão é uma coisa que nós realmente... Nós temos que perceber que nós registamos coisas, tanto a nível intelectual como a nível emocional. Nós temos uma memória emocional. Não sei se concordas comigo. Sim, completamente. E que, enquanto nós não descodificarmos essa memória emocional e nós realmente não soubermos distinguir quem é que eu sou e porque é que eu reagi assim, naquela determinada maneira, e descodificar isso e trazer para mim, e entender-me e perdoar-me. É tão importante nós perdoarmos a nós próprios. Importantíssimo. Porque não é só perdoar ao outro. O perdão é para o outro. Não, às vezes... O perdão passa muitas vezes por nós. E foi uma coisa que basta me custou perdoarmos tanto. a nós, para nós mais facilmente também aceitarmos o outro, aceitarmos o nosso passado, aceitarmos as nossas experiências. E custa, claro que custa. Custa, principalmente se for uma pessoa perfeccionista que detesta falhar. Perdoar, porque é que eu fiz aquilo? Mas lá está, ficas no padrão, ficas no passado. Já está perdoar, feito. Aceitar e avançar. Eu fiz aquilo porque pronto, não sei, sabia melhor, mas olha, aconteceu, whatever. E arrumar aquela etapa. Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro passo para um desenvolvimento pessoal é mesmo esse, é aceitar o passado, fechá-lo. É recomeçar com uma página em branco. Sim. Porque o que lá está atrás não vai mudar. Não há nada que vá mudar o que está lá atrás. O que é que nós temos que fazer? É aceitar. E o nosso futuro também está em branco, não é? O nosso futuro também está em branco. Depois há as pessoas que vivem no futuro. Não existe futuro. Ou seja, o futuro, nós estamos sempre a projetar o futuro. Nós criamos. Constantemente. Nós criamos. Só existe o presente. Eu arrisco-me a dizer que 80% das pessoas não vivem o presente. Ou vivem no passado, ou vivem no passado, futuro. Ou vivem num futuro que não existe. E depois lá está, vivemos em piloto automático. Não sentimos. Não sonhamos. Não vivemos o agora. Não vivemos o agora. Nós experimentamos o agora. Não nos sentimos realizados com o agora, com a conquista do agora, com a satisfação das coisas boas que estão a acontecer agora, das amizades agora, que estão ao nosso lado, dos relacionamentos agora. Só existe o agora. Exatamente. Só existe o agora. E quando nós percebermos que só existe o agora e que a vida é feita com o agora, com o que sentimos, viver sentindo. Não é viver por viver o piloto automático, é viver sentindo. Com propósito. Com descobrir o nosso propósito. Com vontade, ter objetivos, ter sonhos. Eu há uns anos fiz uma palestra numa escola. Nós já estamos quase no final da entrevista, imagina, Sónia. Estamos mesmo. Só para fechar. Sim.
E foi aí que eu disse, esta vai ser uma das minhas missões, porque eu fui fazer uma palestra numa escola de jovens de 16 a 18 anos e eles não tinham sonhos, Fátima. A sério? E tu ficas assim. Jovens? Jovens. Sem Quais são os sonhos? vossos sonhos? E puseram 2 o dedo no ar. Não é possível. Nós, Triste. é o sonho que comanda a vida, já dizia o poeta. Por isso. Claro, com certeza. É com os sonhos e é com uma atitude de persistência e de determinação que eu acredito que nós todos temos a capacidade de chegarmos aonde quisermos. Com certeza. Sem E dúvida. olha, o teu livro realmente nos ensina a fazer essa caminhada. Obrigada. Porque quando tu falas aqui, chega aonde quiseres, 9 atitudes para criar a vida que desejas. Não é a vida que os outros desejam para ti, nem a vida de que sonharam para ti, mas a vida que tu próprio desejas alcançar. Tens os teus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos e tu dás aqui então essas dicas para que realmente nós consigamos lá chegar de uma forma pessoal. Sim, claro. Não é? Porque o caminhada é pessoal. É pessoal. E Nós podemos ter uma caminhada coletiva, claro que mas temos. a nossa caminhada Nós fazemos é pessoal. parte de uma sociedade, mas não podemos esquecer o nosso caminho individual. Exato, exato. Temos que o traçar mesmo. Temos que o traçar. Temos que o fazer. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, e seja em que idade for. Não há limites. Não há limites. E tu tens aqui outra O céu coisa não muito é o gira. limite. Exatamente. O céu não é É o uma limite. das minhas máximas, o céu não é Não o é o limite. limite. Então Sem ficamos. dúvida. Vamos fechar Muito com grata. essa máxima, Sónia. E realmente o céu não é o limite, nós é que colocamos os limites. Portanto, olha, é até onde a pessoa tiver Até onde visão sonhar. para alcançar, certo? E isso é uma coisa pessoal e intransmissível. Uma forma de dizer. Sim, sem dúvida. Sónia Ribeiro, eu quero te agradecer imenso Obrigada pela tua eu, presença pela aqui no oportunidade. programa Manhãs na TV. Continuação de muito sucesso, sei que agora vais para o Algarve, Agora não vou para o é? Algarve, amanhã tenho lá a apresentação Ontem do estiveste livro. na FNAC. Ontem estive na FNAC do Colombo. Aqui em Lisboa, Foi sim. maravilhoso estar a 300 km de casa e ter tantos amigos e tantas pessoas a assistir. E amanhã Parabéns. será a vez do Algarve. No Algarve. E vais estar em que sítio no Algarve? Na Bertrand de Portimão, às Ok. 17. Amanhã mesmo? Amanhã mesmo. Amanhã sábado? Sábado. Ok, então fica aqui o convite, Convite. para irem até à Bertrand, lá no Algarve, e estarem com a Sónia. Quem for aí da região do Algarve já sabe, tem a Sónia convosco amanhã e ela vai estar a falar acerca deste livro, da sua mais recente obra, a sua primeira, que é Chega aonde quiseres, 9 atitudes para criares a vida que desejas. Então já sabes, se tu queres criar a vida que desejas, pronto, olha, dá um pulinho lá até ao Algarve, ou então em qualquer livraria, Sim. não é? Basta adquirires este livro e mergulhares, fazeres a tua viagem pessoal até ao teu destino. Sónia, quero-te Muito grata. agradecer Eu mais também. uma vez, muito obrigada. Obrigada. E um grande bem-aja Foi um para prazer. ti. Obrigada. Obrigada. Então, nós vamos fazer aqui agora uma pausa musical e, é claro, voltamos com todos vocês já a seguir deste tempo musical. Até já. Rose on the third, flew up like a bird. You heard when I saw a nerd, I gave him the word. Wash himself clean, now he ain't got dirt. Walked into church, heard the pastor's word. Went into the earth, now he puts him first. This used to be me, was blind I couldn't see. Didn't want to be a G, just really wanted to be me. You can't stop my beating heart, 'cause my heart beats for Jesus. You can't stop my beating heart, 'cause my heart only beats for Jesus. You can't stop my beating heart, 'cause my heart beats for Jesus. You can't stop my beating heart, 'cause my heart only beats for Jesus. Let me tell you about my story. When I met Jesus, I found glory. I was doing bad things in life, cause Adam and Eve didn't make things right. Cause at first it was dark like night. Jesus spoke a few words and
and the world had light. But if you're going through a dark situation, just know he's there and it will turn bright. Let me tell you about what happened that night when I received Jesus and he felt something nice. Have you had that feeling, no forcing Holy Spirit so special, but he made the day important? Now the journey has started with him. Ups and down, but I'm still serving. Yo, a loyal deacon, fighting demons, getting freedom to go to his kingdom. You can't stop my beating heart, 'cause my heart beats for Jesus. You can't stop my beating heart, 'cause my heart only beats for Jesus. Went for the fame, went for the fashion. Didn't work out cause God didn't let it happen. Bang bang, 2 shots in the head. Went a different pathway but it's all dead. I wasn't expecting a beautiful reaction when I decided rapping to God with a passion. Listen to the state of the art. What's that? You can't stop my beating heart. What? You can't stop my beating heart. Gee. You can't stop my beating heart, 'cause my heart beats for Jesus. You can't stop my beating heart, 'cause my heart only beats for Jesus. You can't stop my beating heart, 'cause my heart beats for Jesus.